Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do curso Dentista e Militar. Você deve estar assistindo esse vídeo aqui ou no nosso canal do YouTube ou de repente em alguma plataforma que a gente faz uploads dos nossos episódios de podcast, seja lá onde for. Nesse vídeo de hoje, a gente vai analisar o concurso do Exército estrategicamente, tá? O concurso do Exército de carreira para dentistas desse ano de 2026. Esse concurso também é conhecido como concurso da SFSEX, né, que nada mais é que a escola de formação onde ocorre o curso de formação de oficiais para dentistas que passam nesse concurso do Exército. Eu vou até falar um pouco dela também nesse vídeo de hoje, aqui ao longo da nossa conversa. Antes da gente começar para valer, é importante que eu te dê um panorama geral de tudo que você vai encontrar. E em primeiro lugar ainda, tá, você tem que saber também quem eu sou, caso você seja novo aqui nos nossos canais do curso Dentista e Militar. É importante que eu dê essa contextualizada aqui para você antes da gente começar para valer. Tá? Então, caso você ainda não me conheça, eu sou o Vinícius, né? Sou eu aqui na foto abraçado com a minha mãe no dia da formatura final do curso de formação de oficiais do Exército, inclusive, né? Eu sou dentista concursado do Exército, eu passei nesse concurso lá atrás, no ano de 2014, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora, e com a ideia, né, de ajudar outros dentistas como você, que está me assistindo aqui, a conseguir a aprovação, não só nesse concurso do Exército, tá, mas nos outros dois concursos das Forças Armadas também. Eu estou falando aqui dos concursos da Marinha e da Aeronáutica também. Eu criei, então, o curso Dentista e Militar. E esse objetivo, né, de ajudar dentistas como você que está me assistindo a conseguir a aprovação nesses concursos, vem sendo bem cumprido. Prova disso é essa longa lista aqui já que temos, né, de alunos aprovados dentro do curso Dentista e Militar, nos 3 concursos. Inclusive, eu separei um vídeo aqui para você, antes da gente começar a nossa conversa para valer, de depoimentos, né, desses alunos nossos sobre o curso Dentista e Militar. Dá uma olhada, dá uma conferida aqui para você ver. Quando eu vi que faltava, quando eu decidi mesmo que eu ia estudar para essa prova e ia, eu sabia que quando eu peguei o edital e vi tudo aquilo, eu sabia que eu não teria como comprar 1000 livros e resumir ou procurar na internet. Eu ia perder muito tempo fazendo isso e eu precisava de algo que tivesse focado e só aquilo que eu precisava. E foi exatamente isso que eu encontrei quando abri ali a plataforma do curso. Igual eu falei anteriormente, né? Realmente, cada tópico do edital existe uma aula, existe questões comentadas, existe como tirar dúvida, existe um PDF. Então, tipo, não tinha como ficar perdido, sabe? Você não tinha assim. Porque às vezes acontece isso, como eu já estudei para outro concurso, né? Por exemplo, você pega ali o edital e fica perdido. O que eu vou estudar hoje? Não sei o que eu vou estudar hoje. Então, às vezes, a gente perde muito tempo montando esse cronograma, sabendo, será que agora eu estudo isso? Será que agora eu estudo aquilo? Então, ali na plataforma do Dentista Militar, eu já tinha as aulas sequenciais ali que eu precisava cumprir, então, separados por disciplina, então era organizado, sabe? Eu só precisava fazer isso, sentar e estudar. Não precisava assim me preocupar, por exemplo, será que no edital tem isso e ele não colocou? Tipo, não, eu não tive essa dúvida, sabe? Eu sabia que estaria ali, que se eu estudasse aquilo ali, eu ia conseguir absorver. Então foi isso que eu fiz. Pegava aula por aula que tinha ali e ia estudando, fazendo meus resumos, enfim. Então, quando eu falo que foi realmente a mentoria que me aprovou, né, para quem me pergunta como é que foi, eu falo isso porque não é porque o curso é isso. Não, é porque realmente foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu realmente só fui aprovada por conta da mentoria. Não tinha como de outra forma, porque eu só tive 3 meses e eu não pesquisei nada, assim. Se eu falar que eu pesquisei um vídeo no YouTube sobre algum conteúdo, porque não tinha, por exemplo, na mentoria, é mentira, sabe? Então, foi 100% pela mentoria que eu consegui essa aprovação mesmo. Falei, gente, eu tô ali, eu tô ficando classificada, mas não me chama. O que que tá faltando? Foi onde eu procurei o curso. Principalmente a questão do método do curso, que ele não te dá aquele tanto de material para você estudar, você não entende nada do que está acontecendo, e o curso Dentista e Militar tem essa parte, que ele vai te direcionar direitinho, porque concurso militar é isso. A questão perguntou sobre o fio ortodôntico de aço.
vai cair alguma coisa relacionada a isso. Então eu tenho que saber tudo sobre o fio ortodôntico de aço. E é isso que o curso me proporcionou. Tinha coisas que eu não tinha no meu resumo que tinha no curso. E olha que eu resumi todos os livros, todos. E olha que você escreveu. E olha que eu escrevi aqui atrás, ó. Olha a prova aí, olha a É, prova. principalmente a questão de ganhar tempo. Porque, para resumir isso aqui, foram 4 anos. Aham, Então, se eu tivesse. Porque, assim, se eu tivesse conhecido o curso antes tudo mais, eu acho que minha aprovação vinha antes. aham. Devido a essa questão das questões, gente. Tem que focar naquilo que você quer e tem que buscar ajuda. Não adianta, a gente não consegue fazer nada na vida sozinho. Mas assim, eu tenho que agradecer muito você, Vinícius, porque você me deu um direcionamento que era a hora que eu tava precisando, sabe? Uhum. Porque a gente fica muito perdido. É muita informação, é muito. E quando eu conversei com você que a gente fez a mentoria, gente, faça a mentoria. Eu também tinha esse preconceito. Falei assim, fazer a mentoria pra quê? Sabe, faça, é importante. Porque uma pessoa de fora falando o que você precisa melhorar, você precisa disso. Precisa alguém falando assim, ó, aqui. É igual alguém ler seu texto, é a mesma coisa, alguém corrigir seu texto. Só do seu texto, sua dissertação, precisa de alguém olhar e falar, ó, peraí, melhor você focar nessa parte aqui, que não tá legal essa outra parte, não. Então, assim, te agradeço, Vinícius, pela atenção, pela paciência. Uhum. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, pela paciência. E pode deixar que eu precisar, com certeza eu vou te procurar. É só chamar. É só chamar. É que quando eu comecei o curso de dentista militar, eu sabia que precisava de uma base muito boa em língua portuguesa, sabe? Assim, eu não fazia muita noção de muitas coisas, de muitos assuntos. Então, assim, eu precisava ter uma base, precisava de ajuda. E eu queria ter uma assistência mesmo, precisava disso. Então, eu contratei o curso, porque realmente o curso foi a minha base, sabe? De todas essas. Foi a minha base para saber quase tudo do que eu sei, tanto em dentística quanto na língua portuguesa e redação. Eu acho que esse conjunto de resolução de questões anteriores, de bancas anteriores, tira dúvida com os professores, eu acho que foi um apoio, foi um braço direito ali para mim, naquele momento. Tudo que pudesse facilitar o meu caminho ali, né, eu busquei. Né? Então, as aulas, querendo ou não, são resumos dos capítulos dos livros, né? Não que você não tenha que também, eventualmente, buscar nos livros, né? Isso é uma coisa que, como na faculdade, como em qualquer outra área, muitas vezes você tem que buscar o extra ali também, né? Mas é um direcionamento bem, principalmente no início ali e no final, como até resumos, né? Então, para ajudar na revisão, muito, muito interessante, né? Bom, agora que você ouviu, né, o que os nossos alunos aprovados do curso Dentista e Militar disseram sobre o curso, deixa eu te falar como que vai se suceder aqui então esse nosso vídeo de hoje de análise do edital do Exército de 2026. Eu separei um passo a passo, preparei, né, melhor dizendo aqui, um passo a passo bem simples, dividido em 3 partes para você entender tudo o que você precisa realmente para dominar esse edital. Em primeiro lugar, é importante que você entenda como que funciona a carreira de um dentista no Exército. Tá? Você precisa entender basicamente 3 coisas. Quanto que um dentista ganha? Né? Qual é o salário dele? Qual é a carga horária? Né? Quantas horas por semana esse dentista vai trabalhar? E como que é o dia a dia? Né? Como que é ser dentista militar? É só atender? Tem alguma atividade diferente? Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Claro, eu vou falar sobre o concurso propriamente dito também, vou destrinchar o edital para você. Então você vai sair desse vídeo dominando os principais pré-requisitos, vai saber que vagas abriram, quantas vagas para cada especialidade. Vou falar, claro, do cronograma desse concurso, né? Quando que o edital foi liberado, qual o prazo de inscrições, qual o período, melhor dizendo, né, de inscrições, qual é a data da prova, né, para você se programar direitinho, né? Quais são as principais etapas desse concurso, além da prova teórica, o que é que cai de fato nesse concurso, o que é que vai cair no dia da prova, vou falar sobre isso também, né? Vou te explicar também o que mudou em relação a provas anteriores desse concurso do Exército. Esses concursos das Forças Armadas para dentistas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles costumam ser extremamente estáveis no estilo de prova, sessões de prova que aparecem, livros, assuntos, mas às vezes há algumas mudanças. E ocorreram algumas mudanças
sutis, mas ocorreram do concurso de 2025 para esse concurso de 2026, que é o foco do nosso vídeo de hoje. Eu vou falar sobre isso para você, tá? E claro, no final da nossa conversa eu vou falar para você também o que é que você tem que fazer para conseguir a aprovação nesse concurso, obviamente, tá? E qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você quiser fazer, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, mesmo que ele seja gravado, não tem problema, vai ter sempre um espaço reservado para você perguntar, para você mandar a sua dúvida. Mande, não deixe para depois. Na hora que ela surgir, você tem que mandar de imediato, tá? Senão você vai acabar esquecendo de perguntar e eu não vou conseguir te ajudar. Então, mande a sua pergunta, beleza? Maravilha. Então, vamos aqui para o primeiro passo, então. O que você precisa saber sobre a carreira de um dentista no Exército? Eu não vou aqui, sabe, gastar 1 hora com você explicando, né, tudo que eu vivi nesses 10 anos de carreira, né, sendo dentista concursado do Exército. Não é esse o objetivo. Como eu te falei, eu vou falar o básico que você tem que saber. Isso aqui já vai te permitir saber se vale a pena você perseguir essa carreira ou não, tá? Lembrando que a carreira de um dentista no Exército é exatamente igual à carreira de um dentista na Aeronáutica e na Marinha, tá? Só muda a farda, beleza? Você vai ser um dentista militar das Forças Armadas. Então, o salário inicial atualmente, né, eu estou gravando esse vídeo no dia, inclusive, que esse edital foi liberado, né, no dia 12 de março de 2026, o salário inicial, quando você sai do curso de formação de oficiais, ele fica na faixa de uns 10 mil líquidos, tá? E no final da carreira, lá no último posto, você vai ganhar um pouco mais ali de 15 mil líquidos. Líquido é aquilo que cai no seu bolso, tá? Já descontados aí todos aqueles descontos em contra-cheque. Beleza? Então, é uma carreira que permite que você aumente, né, o seu salário ao longo do tempo. Isso aqui é certo, isso vai acontecer. Existe um prazo certo para você ir recebendo esses aumentos conforme você vai sendo promovido. E todo mundo é promovido, tá? Existem alguns adicionais a esse salário também, que você recebe em algumas épocas do ano, em alguns períodos específicos, né? Então, por exemplo, falando de 13º, né, você recebe, obviamente, no final do ano, né, mas é dividido em 2 partes, né? Primeira parte no meio do ano, segunda parte dele recebida no final do ano. Você recebe, por exemplo, um adicional de férias, né? Então, quando você sai de férias e todo ano você tem 30 dias de férias, né? Você ganha o seu salário normalmente, né? Isso é diferente da vida de um dentista civil, né? Que tem o consultório dele, beleza, quer sair de férias, ele fecha o consultório e aí ele tem que arrumar uma maneira de manter o consultório rodando, né? Para poder ganhar dinheiro. O dentista militar não. Ele sai de férias, o salário dele cai normalmente e ele ainda ganha um adicional de férias, equivalente a 1/3 do salário dele. Tá? Esses são alguns dos adicionais, são os principais, existem outros ainda. Tá? A carga horária ela é de 30 horas semanais, via de regra, tá? Em hospitais do Exército. Aquela rotina, melhor dizendo, aquela carga horária, né? Na qual não se inclui as escalas que eu vou falar para você agora. Né? São turnos que correspondem ali na prática a uma manhã ou uma tarde por dia. Dependendo do hospital, você pode ter até um turno noturno para trabalhar também, tá? Então são 5 turnos na semana e tem as escalas, né? Agora sim, falando para você das escalas, né? Que a gente chama de escalas de sobreaviso. Normalmente todos os dentistas de determinada odontoclínica de um hospital militar, eles concorrem a essas escalas, nada mais é do que uma escala de urgência. Então, se um paciente, por exemplo, ele está com alguma dor de dente num sábado, né? Que é um dia que não tem trabalho, né? O hospital não tem expediente normal nesse dia, né? Alguém é chamado, né? O dentista que está naquela escala, ele está em casa, né? Só esperando se alguém ligar para ele ou não. Ele é acionado, então, vai lá no hospital, atende o paciente, cimenta ali a prótese dele que caiu, que soltou, ou então faz um tratamento de urgência ali, né? Trata o canal do paciente, alguma coisa assim, faz uma abertura, volta para casa e fica aguardando ser acionado ou não, uma escala de 24 horas ali, né? Então, quanto mais dentistas tiverem no seu hospital, mais folgada vai ser essa escala. Então, resumidamente, esse é o dia a dia, tá? Em termos de carga horária, né? De período que o dentista vai ter que passar no hospital do Exército, tá? Isso aqui vale também para a Marinha e Aeronáutica, tá? Como eu já falei, carreira igual nas 3 forças, só muda a farda. A atuação de um dentista do Exército, né, concursado, vai ser sempre realmente ali no hospital militar. É raro um dentista concursado ir para quartel, sabe? Normalmente ele vai para um hospital militar mesmo. E falando de vertentes da carreira, né, não existe só a técnica de atendimento que eu acabei de falar, da sua especialidade. Você tem a parte militar da carreira que é mínima, sabe, durante os seus 35 anos de serviço, né? Lembrando que esse salário aqui, né, de 15 mil líquidos do último posto, ele vai ser pago na aposentadoria também, sem cortes, tá? É importante você saber disso, tá bom?
E a atuação é basicamente odontológica, né? A parte militar ela é mínima, como eu estava falando, você vai participar de formaturas, né, todos os anos, 7 de setembro, aniversário do seu hospital, dia do exército, dia do soldado, essas coisas assim, é mínima, né? Claro que você vai ter que respeitar, né, a hierarquia militar, né, todos aqueles tratos que você tem que ter com os superiores, com os subordinados, prestar continência, aquelas coisas todas, mas volto a dizer, isso é mínimo, né, durante a sua carreira, tá? Tem uma parte administrativa de atuação também, né? Conforme você vai ficando mais antigo na carreira, certamente você vai passar a ter algumas funções mais administrativas ou dentro da odontoclínica ou fora da odontoclínica, em outro setor do hospital militar também, isso é normal, tá? Mas majoritariamente é realmente a parte odontológica, tá? Claro que isso aqui pode variar um pouco a depender do seu perfil, tá? E da necessidade do hospital que você esteja trabalhando, mas basicamente é aquilo ali. E aí você precisa enxergar aquilo ali como algo melhor ou pior do que a sua realidade atual, do que as suas perspectivas futuras atuais, e aí você vai saber realmente se essa carreira vale a pena para você ou não. É basicamente isso, tá? Dando aqui então o próximo passo, né, falando agora do edital, né, eu separei em 5 partes aqui, né, pré-requisitos principais e vagas, cronograma, etapas, o que cai na prova de fato e o que mudou em relação a provas anteriores. É importante, principalmente para aquelas pessoas, né, que já vêm estudando, que não passaram de primeira, saberem o que mudou em relação comparando aqui, melhor dizendo, né, a prova de 2025 em relação à prova de 2026, tá? Então, falando inicialmente aqui de pré-requisitos principais e vagas, né, a idade continua a mesma, né, o limite de idade, até o final do ano da prova, né, você pode ter no máximo 31 anos, tá? Os títulos exigidos obrigatoriamente pelo Exército podem ser ou uma especialização, ou uma residência, ou um mestrado, ou um doutorado na área da vaga que você está concorrendo, tá? Não pode, por exemplo, você querer disputar uma vaga de dentística e apresentar um título de odontopediatria, por exemplo. Não vai ser aceito, tá? Um desses títulos aqui, que é o que você vai ter que apresentar, ele precisa ser registrado no Conselho até a data da matrícula no curso de formação de oficiais, que vai acontecer somente em março de 2027. Então, tem tempo aí para você cumprir esse pré-requisito, tá? Falando de vagas, finalmente, né? As vagas que abriram no concurso do Exército desse ano foram 4, tá? Para 4 especialidades, melhor dizendo, né? Mas no total, somando aqui, né? 3, mais 3, 6, 7, 8, 8 vagas no total. Então, 8 dentistas vão se tornar dentistas concursados do Exército nesse ano de 2026 e vão ingressar na carreira em 2027, tá? Foram 3 vagas para cirurgia, uma para dentística, uma para implanto e 3 para odonto hospitalar. Essas vagas aqui do Exército são nacionais, tá? Isso significa que ao final do curso de formação de oficiais, é só nesse momento que você vai descobrir para que local do Brasil você vai. Pode ser Amazonas, pode ser Rio de Janeiro, pode ser Rio Grande do Sul, pode ser qualquer lugar do Brasil, tá? Esse é o primeiro local que você vai trabalhar. Não é que você vai ficar lá eternamente, tá? Depois de 2 anos lá, você pode pedir transferência e ser remunerado por isso. Inclusive, quanto mais distante for esse deslocamento, né, do local que você quer, do local que você está para o local que você quer ir, mais dinheiro você ganha, tá? Por exemplo, Curitiba, Manaus, né, uma transferência hipotética, né? E Manaus, inclusive, é considerado uma região de fronteira, né? Ainda tem essa. Você ganha aí uns 70 mil reais, mais ou menos, só para ter uma ajuda de custo, né, para você fazer essa mudança, tá? Então, é um detalhe interessante aqui da carreira também. Transferência é ruim? Não necessariamente, né? Depende do seu perfil, depende se você quer ser transferido ou não, né? Quer juntar um dinheiro ou não, vai para um lugar mais longe. Então, são ideias aqui que eu já vou lançando na sua cabeça sobre como usar a carreira também a seu favor. Não tem nada de errado com isso, tá? Agora, quando eu falo de vagas, né, eu sempre costumo dizer que é um divisor de águas, né? Você encarar essas poucas vagas de fato que abrem em editais das Forças Armadas, tá? Para você conseguir estudar, tá? Porque como você é uma pessoa só, né, você só precisa de uma vaga, tá? E por mais que sejam poucas vagas por edital desse jeito aqui, né, eu vou quebrar uma objeção uma por uma aqui na sua cabeça, tá? Eu prometo que eu vou fazer isso. Por mais que sejam poucas vagas por edital, se você for somar todos os editais das Forças Armadas, né? A carreira é uma só nas 3 forças, como eu sempre digo, né? Então a gente pode fazer essa soma, né? Pode somar os 3 concursos como se fosse uma coisa só. Você vai perceber que foram mais de 460 vagas nos últimos 15 anos, mais ou menos, que abriram no Exército Marinha Aeronáutica. Então, assim, não há concurso que abre mais vagas do que as Forças Armadas no Brasil para dentistas, tá? Porque são concursos anuais, eles acontecem todos os anos, tá? Mas eu entendo,
né? Dá um pouco de receio, dá um pouco de medo e tal, quando você vê que por edital, de fato, são poucas vagas, né? Mas esses pré-requisitos que eu citei aqui para você, tá? São pré-requisitos normais que estão listados em edital. É por isso que eu digo que esse é um momento de divisor de águas realmente para você, né? Porque existem pré-requisitos diferentes, né? Subjetivos, digamos assim, que vão além do edital, que são esses que eu vou falar para você agora. Se você quiser realmente conquistar uma dessas vagas, você tem que fazer desse concurso do Exército a prioridade número 1 da sua vida. Você tem que usar todo o seu tempo livre para estudar. Você tem que ter garra, coragem, disposição, sangue no olho para conseguir conquistar uma dessas vagas. E qualquer dentista consegue desenvolver esses atributos, consegue executar desse jeito. Tá? Se você encarar esse concurso como um bico, sabe, como, eu vou estudar quando dá, cara, esquece. Você não vai passar, você vai perder seu tempo. Tá? Agora, se você fizer dele a prioridade número 1 da sua vida, se você tiver isso como meta, você vai naturalmente desenvolver, né, ações, né, que vão te levar a passar nesse concurso. E você não precisa, sabe, largar o seu trabalho, sabe, nada disso, não precisa fazer nada disso. Basta você usar todo o seu tempo livre para estudar. E todo mundo tem tempo livre. Uns têm mais, outros têm menos. Não importa. Você tem que usar todo o seu tempo livre para estudar. Esquece feriado, esquece final de semana, esquece tudo isso. Se você usar todo o seu tempo livre para não se ocupar com atividades fúteis, né, que não vão levar a nada, né, ficar mexendo no Instagram, vendo Netflix, as coisas assim, né, bebendo, tomando cerveja no barzinho e tal, aí realmente você não vai passar no concurso. Agora, se você usar todo o seu tempo livre para estudar, é isso que aprovados fazem nesses concursos, você vai conseguir passar. E volto a dizer, tem que encarar essa missão como algo diferente. Tem que ter garra, tem que ter coragem, tem que ter disposição. São concursos diferentes, eles exigem isso. Concursos das Forças Armadas exigem isso do candidato. Não é concurso de prefeitura, não é concurso mais simples, não é. É concurso do Exército que a gente está falando aqui. Se encarar desse jeito, a coisa vai acontecer. Então, esse é um divisor de águas. Se você está disposto a executar desse jeito, continue comigo nesse vídeo. Se você não tiver realmente essa missão aqui, aí não é para você. Tá? Então não adianta você se enganar. Tá bom? Agora, se você quer desenvolver isso, não tem isso desenvolvido, quer desenvolver, cara, desenvolva. Tá? O curso Dentista Militar, inclusive, vai te ajudar com todo o direcionamento possível para você conseguir conquistar essa vaga. Tá? Falando agora de cronograma, né? Como eu estava falando, o edital ele foi liberado no dia 12 de março de 2026, né? Coincidentemente é no mesmo dia que eu gravo esse vídeo, tá? O período de inscrições é do dia 27 de março ao dia 12 de junho, tá? Desse ano de 2026, você pode fazer a inscrição pelo site da SpaceX, tá? Tira um print aqui da tela, anota isso aqui para você fazer a sua inscrição. E a prova é no dia 12 de julho, então, poxa, tem 4 meses ainda até a data da prova, tá? Um dos depoimentos que eu lancei aqui nesse vídeo de hoje aqui, inclusive, é o da Marcela, né, a aluna nossa aprovada em implantodontia na Marinha. Ela estudou com menos de 3 meses, né, começou do zero ali, teve pouco menos de 3 meses de estudo para passar nesse concurso da Marinha, que é um pouco mais exigente do que o concurso do Exército. Ela conseguiu com o nosso direcionamento. Então, se ela conseguiu, você vai conseguir também, mesmo que você esteja começando do zero agora. Quanto antes começar, melhor? Com certeza. É importante se antecipar o edital? Com certeza. Mas se você está começando agora, você tem chance também. Você tem chance. E a gente vai te ajudar, tá bom? Faltam 4 meses para a prova no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Falando de etapas, né? A etapa mais importante, né, é a primeira etapa, que é a prova teórica, né? E como que ela funciona, tá? A prova do Exército é a única dentre esses 3 concursos das Forças Armadas que cobra somente conteúdos odontológicos, tá? Tem uma seção de prova da especialidade, 30 questões de múltipla escolha, e 20 questões de odontologia geral. Todas essas sessões de prova aqui têm livros e assuntos muito específicos sendo cobrados. Vou falar um pouco mais sobre isso, tá? A banca que atua, né, nesse concurso do Exército desde 2021 aí já vai um tempinho, né, é a banca da VUNESP, tá? Então, esse concurso do Exército, ele lista livros e assuntos, tá? Lista realmente, tem toda aquela relação ali de bibliografia, né, a listagem dos assuntos numerados, você vai encontrar isso no edital. É interessante dizer que o concurso do Exército difere um pouco, né, do concurso da Aeronáutica e da Marinha quanto à forma que ele apresenta essas listas, né, porque são 2 documentos diferentes. Tem o edital, né, que tem todas as informações sobre as etapas e tal,
toda aquela coisa, cronograma, e existe um outro documento que é só de bibliografia, tá? Então fique atento a isso. É comum, eu estou falando isso porque é comum receber perguntas assim, eu abri o edital do Exército e eu não sei que livros e assuntos estão listados. É porque não é lá que você vai encontrar essa informação, né? É em outro documento próprio para isso, tá? Mas você encontra tudo isso no site da SFSEX, tá bom? Bom, uma característica da banca do Exército, né, da prova do Exército, é não citar o autor no enunciado da questão, como faz a Marinha, por exemplo, né? Antes da VUNESP assumir, eles até citavam, tá, o autor no enunciado. Isso não acontece mais, então, desde 2021, tá? A maneira que essas questões do Exército cobram os assuntos, né, nessas questões é de uma forma quase que literal, como está no livro, né? Fazendo uma comparação aqui entre aeronáutica, marinha e exército, né, a gente pode dizer que a marinha cobra 100%, literalmente sempre, né, em todas as questões, como está escrito no livro, o exército quase 100% desse jeito, e a aeronáutica um pouco menos do que isso. Tá? Então dá para a gente fazer essa base de comparação entre as 3 provas, né? Eu sempre faço essas comparações, não é só porque a carreira é igual, mas é porque muita gente que quer ser dentista militar acaba fazendo prova do Exército no ano, depois faz da Marinha, faz da Aeronáutica, então ter essa base comparativa é interessante, né? Falando de nível de exigência, né? Perceba que eu não estou falando aqui de prova fácil, de prova difícil, não existe isso, tá? A prova se torna fácil quando você domina ela, quando você faz por onde, né? Mas falando de nível de exigência, né, eu posso dizer, situando aqui mais uma vez, né, fazendo uma comparação entre as 3 forças, eu posso dizer que o Exército é uma prova assim que ela é intermediária em relação à aeronáutica e à marinha, tá? Dá para a gente dizer isso com confiança. Se é uma prova, né, que tem um nível intermediário, assim, isso significa que há uma tendência às notas dos aprovados nesse concurso serem mais altas do que, por exemplo, a prova da marinha, né? Então, não se acomode achando que a prova do Exército, pelo que o Vinícius falou, é uma prova assim um pouco mais tranquila, então vou passar com uma mão nas costas. Não é bem assim. Você vai ter que se esforçar mais ainda para tirar uma nota mais alta do que o normal, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. A prova é no dia 12 de julho, né, como eu já falei, e é basicamente isso que você precisa saber sobre a prova teórica. Falando de teste físico, né? O teste físico do Exército, ele é igual ao teste físico da aeronáutica, né? São 3 exercícios cobrados, né? Corrida, flexão abdominal, os índices são esses aqui, é uma prova inclusive mais tranquila do que a da aeronáutica, tá? Anota esses índices aqui para você treinar, tá? Isso tudo está lá no edital, e o teste físico vai ocorrer então no dia 10 de outubro, tá? Lembrando que essas etapas, vai ocorrer em outubro, tá? Não no dia 10 de outubro, vai ocorrer em outubro desse ano de 2026. É importante dizer que essas etapas não são todas as etapas do edital do Exército, tá? Existem outras etapas que você vai encontrar lá, como inspeção de saúde, avaliação psicológica, só para dar alguns exemplos. Você tem que abrir o edital, ler e se inteirar para ver como elas funcionam, tá? Eu estou trazendo aqui só as que realmente são as principais aqui para mostrar para a gente nesse dia, né, de análise de edital aqui de uma maneira mais sucinta, tá? Depois que você cumpre todas as etapas com sucesso, você ingressa então no curso de formação de oficiais, né? Todas as forças têm o seu curso de formação de oficiais para dentistas, porque o dentista, ele entra, quando ele passa no concurso, né, tá na cara que ele tem um preparo odontológico, né? Ele passou numa prova que cobra majoritariamente conteúdos odontológicos, então ele tem a formação técnica, ele tem os títulos que são necessários, que são exigidos, mas ele não tem a formação militar, não tem uma bagagem administrativa ainda, e é tudo isso que ele vai aprender de forma resumida aqui no curso de formação de oficiais. O do Exército é bem longo, tá? Dura 37 semanas, é quase o ano todo, e ocorre lá em Salvador, na SFSEX. Lembra que eu falei da SFSEX no começo do vídeo? Pois é, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército lá em Salvador, é lá que ocorre o curso de formação de oficiais para dentistas do Exército, tá? E a matrícula no CFO vai ocorrer em março de 2027. Então, tá vendo como é rápido, né? Edital liberado em março de 2026. Né? O concurso vai ocorrendo ao longo do ano, todas as etapas ocorrendo. Em março de 2027, a matrícula no CFO, no final de 2027, você já está sendo designado ali para o seu primeiro hospital militar ali da sua carreira. É bem rápido o negócio aqui, tá? Agora, falando ainda daquela etapa mais importante do concurso, né, que é a primeira etapa, que é a prova teórica, né? O que cai nela? O que é mais importante? Como que funciona isso, né? O primeiro alerta que eu preciso fazer para você aqui é o seguinte: existe uma diferença entre o que pode cair no concurso do Exército e o que
cai de fato, tá? O que pode cair é aquela lista de livros, aquela lista de assuntos que começa naquele documento de bibliografia, né, que eu falei para você, mais especificamente para dentistas, na página 92. Então, falando de odonto geral, né, toda essa lista aqui, né, de assuntos pode ser cobrado, né? Todos esses livros que estão aqui, essas referências, né, podem ser cobradas, mas não necessariamente tudo que está aqui vai virar questão de prova, tá? Tem que ter direcionamento, tem que entender o que a banca prioriza, o que a banca cobra de fato. E ao longo do vídeo eu vou te dizer como que você vai conseguir fazer isso, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para você entender como que o direcionamento é obrigatório, como é importante contar com a ajuda do curso Dentista e Militar, tá? Eu vou trazer o exemplo de cirurgia do Exército aqui. Eu não vou poder dar todos os exemplos de todas as vagas, porque não vem ao caso, tá? Lembrando aqui também, né, eu até não comentei isso aqui anteriormente quando eu falei de vagas, né, mas implantodontia no Exército já abriu antes, mas tem uns 15 anos que não abre, tá? Então a gente pode considerar como realmente assim a primeira vez, né? Especialmente se a gente estiver falando depois da assunção da VUNESP, né? Primeira vez que implantodontia abre como vaga no Exército. E falando de odontologia hospitalar, primeira vez, assim, realmente na história que abre para concursos de carreira para dentistas nas Forças Armadas, tá? Mas voltando aqui ao nosso exemplo, depois de fechar esse parênteses, né? São 38 temas listados para cirurgia no Exército, nesse concurso de 2026. 38 temas listados em edital, tá? Esses assuntos aqui listados em edital, historicamente falando, né, e cirurgia é uma vaga que vem abrindo assim no Exército por uns 4 anos seguidos, tá? Esses assuntos aqui se transformaram, se ramificaram, digamos assim, em 78 capítulos diferentes de livros. De 11 livros diferentes, para ser mais específico, tá? Então essas questões, elas não vêm de 3 livros ao mesmo tempo. Elas vêm de um livro específico. Ela não vem do livro que você quer. Ela vem do livro que a banca escolheu. Tá? Então a gente já fez, obviamente, essa pesquisa para você. É por isso que eu sei essa informação de maneira tão apurada, digamos assim. Tá? Então direcionamento é muito importante. Já já eu vou te mostrar como que você vai descobrir, né, como fazer essa pesquisa, como você vai saber realmente de onde que vieram as questões de prova. Tem que saber de onde que elas vieram, porque o que já caiu antes certamente cai no futuro. É uma grande chance disso acontecer de novo. Tá? E agora eu vou te explicar então, né, você vai entender aqui comigo, o que mudou em relação a provas anteriores, né? Nossa base de comparação aqui é a prova de 2025, tá? Por que isso, né? Não é só porque foi o último concurso, não. Para o odonto geral seria a nossa base, né, para a sessão de prova de odonto geral. Mas é porque as vagas de cirurgia e dentística abriram em 2025, tá? Então essa é a nossa base de comparação. E falando da especialidade de cirurgia, da especialidade de dentística, não mudou nada. Nada. Tá? A lista de livros e assuntos continuam as mesmas, tá? Mas o odonto geral tiveram algumas pequenas mudanças, mas tiveram. A gente tem que ficar atento a isso aqui. Então, esses 3 assuntos aqui que você está vendo na tela são assuntos que não estão mais no edital de 2026 do Exército. E um deles, né, instrumentais de uso odontológico, né, que veio, se eu não me engano, até do livro do Torres, tá? Foi cobrado em uma questão da prova do Exército de 2025. Tá? Então, esses 3 assuntos aqui, assuntos realmente irrelevantes, né, historicamente aqui para o concurso, né, pensando que a VUNESP assumiu em 2021, por desses 3 aqui, só uma questão de prova saiu daqui, né? Então, realmente, são assuntos que não... Essa é uma mudança que eu tenho que falar para você, né, mas realmente foi quase que irrelevante aqui, tá? Foi irrelevante, na verdade, tá? Falando de livros, né, que foram removidos do edital de 2026 em relação ao edital de 2025. Né? Esse livro de patologia saiu, né, patologia oral, correlações clínico-patológicas, esse livro foi embora. Tá? Esse manual de boas práticas em biossegurança também saiu, e esse manual, tá, ele deu origem a 2 questões de prova do concurso do Exército, da parte de odonto geral, do ano de 2023 e de 2024. Tá? Então foi uma mudança significativa. E olha isso aqui, ó, o livro adicionado no edital de 2026 foi justamente um livro de biossegurança. Tá? Então houve essa mudança de biossegurança aqui no concurso do Exército para 2026. E tiveram alguns livros que foram atualizados. Na verdade, um livro que foi atualizado, né, que foi esse livro de oclusão do Marchini. Tá? Eles estão trazendo agora uma edição um pouco mais recente. Tá? Basicamente foram essas as mudanças
do edital de 2026. Beleza? Agora que você entende que a carreira vale a pena, entende como funciona o edital, melhor dizendo, né? Você já domina o edital, está na hora de entender o que você tem que fazer agora, né, para meter a mão na massa e ser aprovado. Tá? E existe um passo a passo muito simples, tá, de ser percorrido, tá? Que é o único passo a passo, inclusive, que existe para você ser aprovado nesse concurso do Exército. E eu vou te explicar como que você vai seguir ele, né? Que etapas são essas aqui para que você consiga a sua aprovação. Primeiro passo, você tem que identificar os livros e assuntos no edital. A gente fez um pouco disso aqui já, e acredite se quiser, pode parecer muito simples, e é simples, né, o que eu estou falando aqui, mas boa parte dos candidatos nem isso faz. Você acredita nisso? Pois é. Então, só de fazer isso aqui, você já se coloca entre os primeiros candidatos. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Segundo passo, você tem que descobrir o que já caiu. Eu falei um pouco sobre isso aqui já no nosso vídeo, né? Mas eu vou detalhar um pouco mais. Você tem que descobrir o que já caiu nesse concurso do Exército, desde que a VUNESP assumiu, tá? Antes disso, nada importa, é depois que a VUNESP assumiu, tá? O que já caiu pode virar questão de prova de novo, tá? E se você for analisar o histórico dessas provas, né, você vai ver que a banca tem assuntos prediletos e livros prediletos. Então, o que já apareceu em questão, normalmente vira questão no futuro de novo, tá? Então, você tem que pesquisar as provas anteriores, tem que fazer um casamento, digamos assim, dos livros e assuntos do edital com as questões que foram cobradas em prova, tem que saber de onde cada uma delas veio, tem que fazer isso, tá? Outra coisa que você tem que fazer também é prever novidades, porque todo ano há assuntos novos, são assuntos que estão listados em edital, tá? Mas eles ainda não viraram questão de prova. E todo ano, estatisticamente falando aqui, há alguns assuntos novos sendo cobrados. E como é que você descobre isso? Você tem que ir lá dentro daqueles capítulos que já foram cobrados, ver que temas, subtemas dentro dele, né, tem cara de questão de prova, mas ainda não virou, e dar uma estudada neles. Você tem que ver que livros, né, e capítulos ainda não foram cobrados, mas que estão listados em edital. E aí você tem que tentar, com o conhecimento que você vai gerando da banca, né, tentar criar esse know-how. Né? Pô, isso aqui tem cara de questão, vou estudar isso aqui. Nunca caiu, mas eu vou estudar isso aqui. Tá? Então tem que fazer essa previsão de novidades. Tá? Quarto passo é montar um cronograma. Né? E para você montar esse cronograma, você tem que se basear em duas coisas, é muito simples. Tá? Você tem que analisar qual é a seção de prova que tem maior peso, né? E está bem claro aqui, né? A parte específica tem peso 3 e o odonto geral tem peso 1. Tá? E você tem que priorizar também as matérias mais importantes, ou seja, aquilo que eu já falei, né? Aquilo que tradicionalmente é mais cobrado. Então é assim que você vai exercer a sua priorização nos seus estudos. Tá? Um detalhe importante aqui. Tá? Você tem que seguir o que o concurso está mandando você seguir. O concurso não liga, o universo não liga, ninguém liga para as suas preferências, sabe, para as matérias que você tem mais facilidade, para aqueles livros que você tem mais dificuldade, os livros que você não gosta, né? Por que eu falo isso, né, com tanta atenção, né, com um tom de alerta desse jeito, né? Porque eu vejo que há muitas dicas erradas aí na internet, né, falando, por exemplo, não, você tem que começar a estudar por odonto geral, porque o odonto geral é mais difícil, né? A sua especialidade você já domina mais, então você tem que deixá-la um pouquinho de lado. Não, o concurso está mandando você priorizar a parte específica. Tem peso 3, é a parte da prova, inclusive, que tem mais questões, 30. Então, como é que você não vai priorizar isso aqui? Sabe, você não pode se colocar acima do edital. O edital está acima de você. Você baixa a cabeça para ele e faz o que ele está mandando. E ele está mandando você priorizar a parte específica. Muito cuidado com isso aqui, se você quiser ser aprovado. Tá bom? Beleza. E o quinto passo, né? Quinto e último passo é você estudar corretamente, né? Isso aqui foi uma organização, isso aqui não é estudar, isso aqui é organização, né? Estudar vem agora. E querendo você aceitar ou não, tá? Mas é muito simples estudar para esse concurso. Eu vejo também que tem muita gente por aí se perdendo com técnicas de estudo. Não complique as coisas, tá? Eu vejo que é tanta técnica de estudo que as pessoas às vezes perguntam para mim, que às vezes eu me perco no que elas estão falando para mim, sabe? Parece que você tem que estudar as técnicas de estudo como se fosse mais uma matéria de prova, e não é assim que se faz. É bem simples para estudar para essa prova do Exército. Conteúdos odontológicos se estudam escrevendo.
Nossa, mas parece perda de tempo, demora demais, eu não sinto evolução, né? É tão arcaico isso. Sim, mas é o que funciona. É assim que eu fui aprovado, por isso que eu estou falando para você fazer isso, é assim que os nossos alunos foram aprovados, é assim que todo aprovado é aprovado, tá? Essa que é a verdade. Todo mundo estuda escrevendo, tá? E é comprovado cientificamente que isso funciona. Sabe, a memorização para o longo prazo, que é o que você precisa, né? Já que a prova é daqui a 4 meses, é assim que a informação vai ser realmente gravada na sua cabeça. Agora, você não vai ficar escrevendo até o dia da prova, né? Então, como um parâmetro, né, só para você se situar, eu recomendaria que você fizesse os seus resumos, né, realmente, até mais ou menos ali o penúltimo mês, né, antes da prova. Mais ou menos, isso aqui é só uma base. Isso aqui pode variar de pessoa para pessoa, tá? É só um parâmetro. Não leve isso aqui ao pé da letra. Depois que você escreveu tudo que você conseguiu escrever, né, tá na hora de fazer o pente fino naquilo tudo, né? Então você revisa ali os seus resumos, né? De repente vai ter alguma coisa que você não está lembrando, né, que você escreveu. Pô, de onde que eu tirei isso aqui? Ah, eu tirei do livro tal, eu tirei da aula tal do curso Dentista Militar. Volta lá. Aí você vê, ah, foi daqui. Putz, só deixei passar batido isso aqui também. Aí você pega aquela informação e acrescenta então nos seus resumos. É um pente fino, tá? Reserve um tempo para fazer isso também. E depois que você fez tudo isso, meu amigo, tá na hora de você decorar tudo que você escreveu e se testar bastante. Ah, se testar é só no final da preparação, então eu não tenho que fazer questões antes? É exatamente isso que você ouviu. Então eu vejo que muita gente se preocupa muito com questões e tal, como se essa fosse a parte mais importante da sua preparação. Não é. Para você ter uma ideia, quando eu passei no concurso do Exército, não tinha curso online, não tinha nada, né? Eu tive que gastar, sei lá, uns 10 mil reais com livros, estudar tudo sozinho, sem saber o que eu estava fazendo direito. E naquela época não tinha tanta oferta de prova online, essas coisas. Olha, faz tempo, tá, que eu passei nesse concurso. Foi em 2014, então era outra época, sabe? Não tinha essas facilidades assim de questões, de professores fazendo, sabe, questões inéditas para você. Não era nada disso não, tá? A gente achava umas provas pingadas na internet e era aquilo ali. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tá? Eu passei em primeiro lugar no concurso do Exército praticamente sem resolver questão. Porque o mais importante é gravar a informação na cabeça, não é resolver questão. O que faz você gravar a informação na cabeça é isso aqui que eu falei, é escrever. É fazer um pente fino nos seus resumos. Se testar, não é que não seja importante. É claro que é importante. Pô, tem questão pra caramba dentro do curso Dentista Militar. Mas não é a etapa mais importante. E deve ser feito basicamente no final da sua preparação. Cuidado com isso, tá? Pergunta que as pessoas sempre me trazem quando eu falo disso aqui também. Pô, Vinícius, e se não der para eu estudar tudo e tal? O que eu faço? Você não estuda. Você segue esse passo a passo que eu falei para você aqui, sabe? Acrescenta o máximo de informações que você puder nos seus resumos. Se tiver faltando 3 assuntos de uma lista de 20, por exemplo, cara, deixa aqueles 3 para lá. Você vai estar bem resguardado se você seguiu o que eu falei e começou a estudar pelos assuntos historicamente mais importantes. Você matou primeiro o que é mais importante, tá bom? Então fica tranquilo quanto a isso, tá? Agora, como que você vai executar todo esse passo a passo aqui? Existem basicamente 2 maneiras, tá? Ou você faz tudo sozinho, tá? Eu não recomendo, porque é muito mais caro do que você contratar o curso de Dentista Militar, muito mais demorado de você conseguir fazer tudo isso aqui. Imagina se você não pudesse, se você não precisasse fazer tudo isso e você tivesse liberado somente para estudar. Seria maravilhoso, né? Você pode fazer isso, se você entrar no curso de Dentista Militar. E é claro que você fazendo tudo isso aqui sozinho, sua chance de sucesso diminui muito. Porque enquanto você está fazendo isso aqui, tem outras pessoas que estão só estudando com o curso de Dentista Militar, tá? E lá dentro do curso, né, como que esse atalho, digamos assim, né, essa simplificação de tudo aquilo ali é feito pelo curso de Dentista Militar para você? Em primeiro lugar, o nosso conteúdo é focado 100% no edital. Não é aquele pacotão que você vê por aí muitas vezes, né? Nesses cursos que existem por aí, que vendem o mesmo pacote, é um pacote milagroso, né? Parece como se fosse um placebo, assim, né? Aquele pacote de aulas, né? E questões, etc e tal, que servem para todos os objetivos de concurso. É incrível isso, né? É impressionante, né? Mas as pessoas têm essa ousadia de dizer que isso funciona, né? Claro que não funciona. Tem que ser um conteúdo focado no edital e eu provei para você nesse vídeo que tem que ser assim. Se não for assim, a coisa não anda, né? Esse conteúdo do curso de Dentista Militar, ele já foi filtrado dos livros. Não é que ele é resumido, não é isso, não é resumido, não confundam as coisas. Conteúdo resumido é um conteúdo insuficiente, né? São conceitos distintos. A gente comprou os livros, a gente filtrou os livros, quando eu digo a gente, eu digo eu e o nosso time de professores, né?
buscamos o que é relevante daqueles capítulos de livros, transformamos os mais importantes em aulas, em apostilas, tá? De uma maneira mais tragável para você. Muitas vezes a linguagem do livro ela não é muito agradável, é difícil de entender. Então os professores facilitam isso para você, ainda tem esse bônus também. Tá? Então esse conteúdo é um conteúdo mais mastigado para você nesse sentido. Tá? Você vai encontrar também questões direcionadas, né, para essa banca. Tá? Muita gente me pergunta, Vinícius, mas você acha que eu devo fazer questões de outras bancas? Não. Você tem que fazer questão da banca do seu concurso, esquece o resto, tá? Tem que ser coerente com a sua banca, com a sua prova. Tá? Então, dentro da plataforma, você vai encontrar questões inéditas, né, feitas pela nossa equipe de professores, em cima do que vem sendo cobrado em prova. Tá? Há questões comentadas de provas anteriores em vídeo também pelo nosso time de professores. Essa é a maneira que a gente aborda questões dentro do curso. Tá? A gente vai te ensinar a estudar também por meio do método Morar, inspirado no que eu fiz para passar em primeiro lugar no Exército, que os nossos alunos usam, né, e passam nesses concursos, né, nos 3. Tá? Você pode tirar dúvidas com nossos professores também. Pô, imagina você estudar sozinho, sem ter ninguém para você perguntar e tirar uma dúvida. Pô, eu senti essa dificuldade na pele. Eu não desejo isso para você. Então, os nossos professores, eles tiram dúvidas, ajudam com recursos, inclusive. Tá? Aquela organização dos estudos é feita com a ajuda da nossa planilha de estudos personalizada para o seu concurso. Né? Então, você vai conseguir jogar os seus assuntos do dia, né, digamos assim, em um cronograma, em um calendário. Você vai saber qual assunto que você tem que iniciar. Vai estar tudo explicado na planilha. Tá? E, como eu já falei aqui durante o vídeo, né, isso aqui que eu estou apresentando para você, né, do curso Dentista Militar, já funcionou para outras pessoas, então ele pode funcionar para você também. Tá? Lembra que eu falei, né, que a gente já aprovou dentistas, aprovamos não, né, ajudamos dentistas a serem aprovados, porque o mérito é deles, né, ajudamos dentistas a serem aprovados nos 3 concursos, né? Lembra que eu mencionei aquela lista, né, de alunos aprovados nossos nos 3 concursos, inclusive, nesse momento aqui é importante até você relembrar o que eles falaram do curso Dentista Militar, dá uma olhada aqui. Quando eu vi que faltava, quando eu decidi mesmo que eu ia estudar para essa prova e ia, eu sabia que quando eu peguei o edital e vi tudo aquilo, eu sabia que eu não teria como comprar 1000 livros e resumir ou procurar na internet. Eu ia perder muito tempo fazendo isso e eu precisava de algo que tivesse focado e só aquilo que eu precisava. E foi exatamente isso que eu encontrei quando abri ali a plataforma do curso. Igual eu falei anteriormente, né? Realmente, cada tópico do edital existe uma aula, existe questões comentadas, existe como tirar dúvida, existe um PDF. Então, tipo, não tinha como ficar perdido, sabe? Você não tinha, assim... porque às vezes acontece isso, como eu já estudei para outro concurso, né? Por exemplo, você pega ali o edital e fica perdido. O que eu vou estudar hoje? Não sei o que eu vou estudar hoje. Então, às vezes, a gente perde muito tempo montando esse cronograma, sabendo, será que agora eu estudo isso? Será que agora eu estudo aquilo? Então, ali na plataforma do Dentista Militar, eu já tinha as aulas sequenciais ali que eu precisava cumprir, então, separadas por disciplina, então, era organizado, sabe? Eu só precisava fazer isso, sentar e estudar. Não precisava, assim, me preocupar, por exemplo, será que no edital tem isso e ele não colocou? Tipo, não, eu não tive essa dúvida, sabe? Eu sabia que estaria ali, que se eu estudasse aquilo ali, eu ia conseguir absorver. Então, foi isso que eu fiz. Pegava aula por aula que tinha ali e ia estudando, fazendo meus resumos, enfim. Então, quando eu falo que foi realmente a mentoria que me aprovou, né, para quem me pergunta como é que foi, eu falo isso porque não é porque o curso é isso. Não, é porque realmente foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu realmente só fui aprovada por conta da mentoria. Não tinha como de outra forma, porque eu só tive 3 meses e eu não pesquisei nada, assim. Se eu falar que eu pesquisei um vídeo no YouTube sobre algum conteúdo, porque não tinha, por exemplo, na mentoria, é mentira, sabe? Então, foi 100% pela mentoria que eu consegui essa aprovação mesmo. Sei, gente, eu tô ali, eu tô ficando classificada, mas não me chama. O que tá faltando? Foi onde eu procurei o curso. Principalmente a questão do método do curso, que ele não te dá aquele tanto de material para você estudar, você não entende nada que está acontecendo, e o curso Dentista Militar tem essa parte, que ele vai te direcionar direitinho, porque concurso militar é isso. A questão perguntou sobre o fio ortodôntico de aço.
vai cair alguma coisa relacionada a isso. Então eu tenho que saber tudo sobre o fio ortodôntico de aço. E é isso que o curso me proporcionou. Tinha coisas que eu não tinha no meu resumo que tinha no curso. E olha que eu resumi todos os livros, todos. E olha que você escreveu. E olha que eu escrevi aqui atrás, ó. Olha a prova aí. Olha a É, prova. principalmente a questão de ganhar tempo. Porque, para resumir isso aqui, foram 4 anos. Aham. Então, se eu tivesse. Porque assim, se eu tivesse conhecido o curso antes e tudo mais, eu acho que minha aprovação vinha antes. Aham. Devido a essa questão das questões, gente. Tem que focar naquilo que você quer e tem que buscar ajuda. Não adianta, a gente não consegue fazer nada na vida sozinho. Mas assim, eu tenho que agradecer muito você, Vinícius, porque você me deu um direcionamento que era a hora que eu tava precisando, sabe? Uhum. Porque a gente fica muito perdido. É muita informação, é muito. E quando eu conversei com você que a gente fez a mentoria, gente, faça a mentoria. Eu também tinha esse preconceito. Falei assim, fazer a mentoria pra quê? Sabe, faça, é importante. Porque uma pessoa de fora falando o que você precisa melhorar, você precisa disso. Precisa alguém falando assim, ó, aqui. É igual alguém ler seu texto, é a mesma coisa, alguém corrigir seu texto. Só do seu texto, sua dissertação, precisa de alguém olhar e falar, ó, peraí, melhor você focar nessa parte aqui, que não tá legal essa outra parte, não. Então, assim, te agradeço, Vinícius, pela atenção, pela paciência. Uhum. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, pela paciência. E pode deixar que eu precisar, com certeza eu vou te procurar. É só chamar. É só chamar. É que quando eu comecei o curso de dentista militar, eu sabia que precisava de uma base muito boa em língua portuguesa, sabe? Assim, eu não fazia muita noção de muitas coisas, de muitos assuntos. Então, assim, eu precisava ter uma base, precisava de ajuda. E eu queria ter uma assistência mesmo, precisava disso. Então, eu contratei o curso, porque realmente o curso foi a minha base, sabe? De todas essas. Foi a minha base para saber quase tudo do que eu sei, tanto em dentística quanto na língua portuguesa e redação. Eu acho que esse conjunto de resolução de questões anteriores, de bancas anteriores, tira dúvida com os professores, eu acho que foi um apoio, foi um braço direito ali para mim, naquele momento. Tudo que pudesse facilitar o meu caminho ali, né? Eu busquei, né? Então, as aulas, querendo ou não, são resumos dos capítulos dos livros, né? Não que você não tenha que também, eventualmente, buscar nos livros, né? Isso é uma coisa que, como na faculdade, como em qualquer outra área, muitas vezes você tem que buscar o extra ali também, né? Mas é um direcionamento bem, principalmente no início ali e no final, como até resumos, né? Então, para ajudar na revisão, muito, muito interessante, né? Bom, então depois de ter visto tudo isso, né, tá claro aqui que passar nesse concurso do Exército vai exigir tempo de você, vai exigir dinheiro, sim, de alguma maneira, e vai exigir esforço. A questão é como você quer gastar seu tempo, como você quer investir seu dinheiro. Então, ao se matricular, você recebe 1 ano de acesso às nossas turmas cirurgia, dentística, implantodontia ou odonto hospitalar. Você acessa então os módulos da especialidade e de odontologia geral. Perceba que esses módulos aqui são relativos às sessões de prova do concurso do Exército, tá? O investimento atual, né, para as nossas turmas é de R$ 1.500 à vista, né? Há um desconto em relação ao parcelamento aqui, né, de R$ 250, ou de R$ 1.750 se você for parcelar em 12 vezes no cartão ou em 4 vezes até no Pix e boleto, né? São as duas maneiras que você pode parcelar a sua matrícula, né, no curso Dentista e Militar, tá bom? A partir do momento que você se matricula, você tem 7 dias de garantia para você testar tudo na plataforma, baixar todos os materiais que você quiser, sem nenhum tipo de restrição, tá? É o único curso que não faz esse tipo de pegadinha, tá, com você, tá bom? E o link para você se matricular tá aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, eu vou mostrar o passo a passo para você fazer a sua matrícula lá na plataforma, no nosso site inicialmente, indo depois para a plataforma do Hotmart. Então, clicando no link da descrição, a página que vai aparecer para você é essa. Então, quando você vê o logo aqui do curso, você sabe que você está no lugar certo, né? Você vai sempre ver esse domínio aqui, né, dentistamilitar.com.br. Esses nomes aqui podem mudar um pouco, né, mas sempre vai ter esse domínio.com.br, tá bom? Vai ver a minha foto aqui. E aqui tem um vídeo
para você ver a nossa plataforma por dentro, né? Então, se você está curioso, mesmo tendo o período de garantia, né, sendo risco zero de matrícula e tal, você quer ver a plataforma por dentro ainda, é só clicar nesse vídeo, tá? Agora, se você já está decidido, é só clicar aqui em Quero Me Inscrever. Quando você clica em Quero Me Inscrever, você vem aqui para as turmas que estão abertas do nosso curso nesse momento. Então, digamos que você queira se matricular numa turma de dentística. Você quer pagar à vista, por exemplo. Você clica aqui no botão à vista e vai abrir aqui, então, uma página já dentro do Hotmart, tá? E aqui você coloca todos os seus dados necessários. Você vê que você está no lugar certo, né? Turma Exército Dentística, à vista com R$250 de desconto, como eu falei, R$1.500 à vista. Você escolhe sua forma de pagamento, preenche seus dados e se matricula, tá bom? É basicamente isso. Depois você clica aqui em comprar agora. E aí, voltando aqui, caso você tenha alguma dúvida, né? Quer falar com o nosso time, né, no WhatsApp, né? Tá com alguma dúvida ainda antes de se matricular, é só você clicar nesse botão verde aqui, tá? E se você tem alguma outra dúvida, na verdade, eu recomendo antes até de você clicar aqui, que você venha aqui nas perguntas frequentes, tá? Tem várias dúvidas que você pode tirar por aqui. E depois disso tudo, aí sim, clica aqui no botão verde do WhatsApp que a gente te ajuda da melhor maneira possível, tá certo? Bom, voltando aqui ao nosso mapa mental, então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para você, tá? Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, né, sobre o concurso do Exército. Certamente você está dominando esse concurso desde já e se matricule, então, no curso Dentista Militar. Não perca tempo, tá? Essa é uma tarefa diferente, tá? Não faça tudo sozinho. A gente vai te direcionar. Ajudamos dentistas a serem aprovados nos 3 concursos das Forças Armadas. A gente vai te ajudar também, beleza? Espero que você tenha gostado, então. Um grande abraço e te vejo dentro do curso Dentista Militar. Até a próxima.